E aí pessoal, tudo bom? Eu vou explicar rapidinho as funções para arredondar, tanto para baixo para cima, calcular a raiz quadrada. Esse pol é potenciação, exponenciação. Você coloca a base e o expoente. O seno, cosseno, tangente, log e na base 10. Tá? A ideia é bem simples. Para você utilizar essas funções, tá? Porque já vem pronto o cálculo, né? Vamos dizer assim. Você tem que incluir a biblioteca math. Então include math.h. Tá? Essa biblioteca ela é obrigatória para estar utilizando esses recursos. Aí eu vou fazer só um teste utilizando um valor de x, então vou declarar como int, não, vou declarar como float, porque é número quebrado. Eu vou fazer os exemplos do floor e do cell, tá? Então, de x recebendo 7.43, tá? Então é isso aqui, ó. Meu x vale 7,43. Se eu vir aqui e criar, por exemplo, vou dar um exemplo bem simples aqui, float a recebendo, por exemplo, floor, que é o arredondar para baixo, né? O floor, abro, igual tá aqui em cima, floor, arredondar para baixo, e valor de x, que significa que minha variável a do tipo float vai receber o que? O arredondamento desse valor aqui, que é x, no caso 7,43. Dentro dessa expressão eu posso imprimir na tela que o valor arredondado é porcentagem f, que é float, vírgula, no caso a, porque é a que está recebendo o valor arredondado de x. Tá? Se eu executar isso na tela, vocês vão ver que de 7,43 ele foi para 7. Tá? A mesma ideia eu poderia vir aqui, ó, float b, fazendo ele arredondar para cima, no caso cell, tá? Então eu poderia vir aqui, ó, falar que então cell, né, é o comando do valor de x. E aí aqui, ó, vou até colocar um Ctrl/N para pular de linha, vou copiar essa instrução. Só que aqui, ó, arredondado, o valor arredondado aqui no caso foi para baixo, né? Para baixo, e aqui vai ser para cima, né? Para cima. Bom, aqui em vez de ser o valor de A, é o valor de B, já que o meu B é que está recebendo o cell do valor de X, ou seja, arredondamento para cima. Tá? Se eu executar, então vai ter 7 e 8, porque 7,43 arredonda para baixo é 7, 7,43 arredonda para cima é 8. Tá? Uma outra questão além desses dois é a da SQRT, tá? Que é vai calcular a raiz. Então, para calcular a raiz, eu vou fazer o seguinte: vou colocar um número inteiro aqui, ó. Eu tinha usado x, eu vou usar y, tá? Int y é, sei lá, vou pegar aqui um valor que eu sei que é raiz quadrada 16, que vai funcionar, tá? E aí eu vou criar aqui um float, porque raiz quadrada pode dar número quebrado, né? Então float, poderia até declarar aqui como float, ó, em vez de int, float, tá? C, né? Recebendo SQRT de, no caso, y, né? Perfeito. E aí eu imprimiria aqui embaixo, copiar essa linha aqui, ó, o valor da raiz quadrada de y, né? Porque aí a gente já sabe que é referente a y. Vai ser a letra C, que é justamente o cálculo da raiz quadrada de y, tá? Se eu executar, vocês vão ver que vão manter, ó, 7, 8 e 4, porque 16, a raiz quadrada de 16 é 4, tá? Vamos dar sequência aqui, ó, para os exemplos. O pol é elevado, tá? E aí o pol eu poderia fazer da seguinte maneira, ó, eu vou imprimir na tela, ó, um exemplo bem simples. Vamos supor que eu queira fazer 3 elevado a 3, ou 3 elevado ao quadrado, tá? Eu poderia colocar assim, ó, o resultado de 3 elevado ao quadrado, ou 3 elevado a 2, né, é porcentagem f. Mas
Por que porcentagem F? Porque provavelmente é uma estrutura que eu vou utilizar. Eu vou criar D aqui, ó, porque eu vou colocar aqui em cima, ó. Float D vai receber isso aqui é RT, não, isso aqui é RT não, é pool com as bases. Então o primeiro valor do pool é a base, tá? Igual tá aqui, ó, é a variável, no caso o valor que eu quero elevar ao quadrado. Vamos supor que o valor seja 16 mesmo, então de y, e eu quero elevar ao quadrado, então eu só coloco 2, porque ele sabe que é ao quadrado. Se fosse ao cubo, 3, se for a elevado à quarta, 4, porque esse segundo carinha aqui é o expoente, tá? Então se é ao quadrado, 2. Vou executar aqui, vocês vão perceber. É claro que não foi 3, porque deu 256, porque 16 elevado a 16 é 256. Mas se aqui fosse, no caso, 3, ó, se eu trocar por um valor aqui em vez de uma variável, e eu executar, ele vai dar então que o resultado de 3 elevado ao quadrado é 9. Por quê? 3 elevado ao quadrado. Tá? Bem simples essas instruções. Seno e cosseno eu já expliquei. Tangente é a mesma coisa. Tá? Para realizar o cálculo da tangente é só informar o item aqui dentro. Tá? O do log natural e o log na base 10 é a mesma coisa também. Se por exemplo eu viesse aqui, ó, e colocasse dessa forma, não vou nem, ó, eu vou copiar 2 vezes, mas aqui eu falo assim, ó, o log natural, que é na base 1, tá? Que é no log natural, tá? De 5, por exemplo, seria o que? Eu posso trocar essa variável por exemplo, log de 5. Cadê? Opa, 5. Tá? Dessa forma, se eu executar, vou comentar essas 2 linhas, ó, para não aparecer porque eu ainda não mexi nelas, tá? Vou executar, ó, o log o log natural de 5 é 1.60. 1.60. Se eu falar assim, mas e o log na base 10? Vamos copiar isso aqui. Deixa eu apagar esse daqui que eu não vou usar, já estou usando de cima, né? Log 10 na base, que é log 10, que é a base 10 do valor de 5. Vamos pegar aqui, ó. Deu, não pulei de linha, né? Então, contra barra N, contra barra N. Vou executar. Então, ó, o log natural de 5 é 1.60 e o log na base 10, né? Ó, log, vou colocar até aqui, ó, base 10 de 5, né? Dá 0.69, tá? Com relação à saída de informação, vocês observam que toda vez que sai aqui, ó, no porcentagem F, ó, tá saindo o valor com vários zeros, correto? Você fala, não, eu quero formatar para ser 2 casas ou 3 casas após o ponto. Simples, é só vir aqui, ó, entre o porcentagem e o F, colocar ponto e a quantidade de casas que você quer após o ponto. Se eu colocar 3, ele vai ter 3 casas após o ponto. Esse cara aqui, ó, eu vou colocar ponto 1. Esse daqui, ó, eu vou colocar ponto 2. Então você vai observar que o primeiro, o segundo e o terceiro valor vão ter saídas diferentes, tá? Ó. Aí, ó, como arredondar para baixo, eu pedi 3 casas após o ponto, ó, 3 casas. O outro pediu uma casa, 2 casas, 2 casas, tá? É claro que quando você tem log, é interessante você ter uma quantidade grande, tá? Geralmente ponto 4, que é uma formatação legal, tá? Por quê? Você às vezes precisa de números de uma quantidade de precisão maior, tá? Aqui, tá? Mas é só isso mesmo, tá, pessoal? Então, dentro desse contexto, você já tem mais ou menos uma ideia de como... e tem o tal do ABS, tá? Que eu vou explicar. O ABS nada mais é do que, dentro desse contexto, o valor absoluto, tá? Porque às vezes você vai precisar do valor absoluto, que é o valor sempre positivo, vamos dizer assim. Então, se eu pegar aqui, ó, por exemplo, pode ser do tipo int mesmo, tá? Int z. Colocar que ele vale, sei lá, menos 50, tá? Se eu vir aqui embaixo e printar, ó, printf, ó, o valor de z é
porcentagem D, porque é do tipo inteiro, né? Z. E aí vamos dar um contrabarra N aqui para pular de linha. Se eu executar essa ação, ele vai me dar que o valor é menos 50, não é? O valor de Z é menos 50. Aí você vai falar assim, tá, e se eu quiser trazer sempre o valor positivo, que às vezes dá um valor negativo, mas na hora da conta eu não sei, porque não é sempre que dá negativo. É simples. Aqui, ó, você dá um ABS, abre, coloca o Z dentro dos parênteses, ó, tá? Esses parênteses aqui, ó, tá? Valor absoluto. Na hora que eu executar, você vai ver que ele vai me retornar o valor positivo de Z, sendo que o Z é negativo, tá? A estrutura é bem simples, tá, pessoal? Qualquer dúvida, vocês podem me procurar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar dar uma minimizada e reunir aqui um pouco os comandos para que vocês consigam visualizar o nome da função e as atribuições de execução, tal. Aí, ó. Então tá o nome a função tá aqui, ó, tá? E aqui a descrição do comando, que é o que faz cada uma das manipulações, tá? Esse potenciação é a exponenciação. Beleza?